parecido, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, Fará, com o que você falou, porque por mais que tu fala que é um commodity a informação, quando a gente está falando de consulta veicular, cara, é uma coisa Muito sério. é séria, é Muito sério. delicada, entendeu? Então, assim, meu, o prejuízo pode ser Enorme. grande, a incomodação pode ser grande. Então, não faz muito sentido para mim, que não tem uma revenda de veículos. Por exemplo, você falou ali, um dos diferenciais da Autocrivo é o atendimento. Com certeza, um dos outros diferenciais é o tempo de mercado, é a experiência, é a seriedade, porque senão Com vocês não certeza. estariam tanto tempo no mercado. Então, não faz muito sentido para mim que às vezes por R$ 1, R$ 2, 50 centavos, eu vou me aventurar com uma outra empresa. Não faz sentido. Uma coisa, de repente o lojista dizer assim, ó, eu compro aqui esse produto aqui para passar um pretinho no pneu, sei lá, e eu pago R$ 50, mas vieram me oferecer um outro de 35. Cara, beleza, tô economizando aqui, vai dar praticamente o mesmo resultado. Não vai ter prejuízo nenhum. Às vezes, visualmente, o cara não vai ter como enxergar, entendeu? Agora, uma informação veicular que pode trazer inúmeros problemas, para mim, realmente não faz muito sentido. E aí eu já emendo uma outra pergunta. A gente está falando muito sobre ser delicado, informação disso, informação daquilo, mas eu acho que para ficar mais claro, né, eu queria te perguntar, o que que tu já pegou de BO nesse teus anos? Quantos anos tem autocrivo? Ela vai para 13 anos agora. Meu senhor, é tempo, Essa é ó. uma curiosidade minha, É. Caio. É. Que Que, cara, situação! que situação, não, quais, né? Porque nesses 13 anos já deve ter passado muito pepino por ali. Talvez a Autocrivo já tenha salvado inúmeras revendas de inúmeras situações, ou talvez já tenha presenciado situações assim, cara, o cara não fez. A gente orientou e ó, E entrou numa cilada. se Tem. ferrou. Então eu queria que tu situação trouxesse uma, bizarra, duas situações aí pra gente. Cara, uma das situações, assim, que hoje não são mais tão corriqueiras, porque eu acho que vamos dizer assim, o grupo de clientes que utiliza autocrivo meio que aprendeu, né? Porque quando acontece um caso, como eu vou passar agora para vocês, a gente passa essa informação para os clientes. Fala, olha, aconteceu tal situação inusitada com um determinado cliente, né? Uma situação muito inusitada foi de um cliente lá de Minas Gerais. Ele comprou um Fox, né? Quanto tempo faz isso? Faz 3 anos, antes da pandemia um pouquinho. Ele comprou um Fox, né? E foi fazer a vistoria. Não fez nenhuma pesquisa antes. Não fez a pesquisa. Só que quando ele chegou na vistoria de transferência, Pra botar no estoque dele. não era um cliente, Pessoa física? era um cliente final. cliente final, Ah, perfeito. né? Ele não conseguiu transferir esse veículo, porque esse veículo já tinha um emplacamento no estado do Mato Grosso. Ou seja, era um veículo clonado. Só que o veículo que era clonado não era o que estava fazendo, não era o que estava fazendo a vistoria, era o que estava andando no mercado. Vai para frente, vai para trás, pô, mas como que existiu isso, tal? Na verdade, esse camarada que clonou o veículo, ele tinha 2 Fox, além do terceiro. Ele tinha um que ele tinha tirado como 0 km, estava no nome da esposa dele, e ele clonou um outro veículo Fox com os dados desse que estava fazendo a vistoria. Imagina, olha o rolo que deu, né? Ou seja, 3 Fox, qual dos 3 é o real, né? Qual dos 3 é o correto? Qual que não é o cabrito, que a gente chama, né? Isso foi um negócio muito louco. Até a gente descobrir que existiam 3 veículos na base, ele teve que fazer laudo de delegacia, queixa de roubo e furto, e a gente foi para buscar todas essas informações, e aí a gente começou a descobrir que existiam 3 placas iguais para o mesmo veículo. Então Que você loucura, imagina né, isso. cara? Não 2, 3. 3. Isso é um caso. Outro caso era o camarada comprar um veículo, né, onde também a loja, aí sim, a loja falava para o cliente que o veículo não era de leilão, voltando a falar do leilão, né? O leilão não denigre o bem, dependendo qual a origem do leilão. Mas ele dava, por exemplo, a chancela de que o veículo não tinha nenhum tipo de restrição de leilão. E vendeu o veículo.
mas na boa fé. Mas o que ele fez? Ele usou uma determinada empresa que não trazia um banco de dados tão completo quanto a Autocrivo e vendeu, obviamente que vendeu o carro. Muito bem, o cliente foi lá, pagou o carro, tudo mais. Quando foi fazer o seguro do carro, descobriu que o carro era dividido em dois, né? O carro não era um carro só. O carro era emendado. Ah, meu Jesus. Emendado. Literalmente emendado. A frente de um veículo e a traseira de outro. Então imagina tu chegar lá na loja e falar, cara, você me enganou. Aí o lojista vai falar, cara, mas eu não te enganei, eu fiz aqui uma pesquisa veicular. Só que a ferramenta dele não Aí tinha... ele liga para a empresa X. O cara da empresa X fala, cara, mas pode acontecer? Pode acontecer. Mas, e depois de acontecer, qual é o procedimento que se deve tomar com relação a tudo isso? Né? E são casos, cara, que a gente já viu o carro, por exemplo, que roubado, com roubo e furto em aberto, num determinado estado, por ser Detrans apartados, uns não, às vezes não se comunicam com o outro. E o cara, sabendo disso, o golpista, rouba o carro e vende para outro estado. Uhum. E quando o camarada faz uma pesquisa veicular, dependendo de onde ele Naquele faz, estado não tem nada. não aparece. Ele compra. E aí depois, quando ele vai transferir para um outro estado de origem, tá lá o roubo e furto aberto e o camarada ele é tido como receptador.